Bom dia, como prometido, tá aqui a massa da esfirra, né? Eu vou fazer com esse fermento em pó biológico, mas se você fizer com aquele fresco de tablete, ele fermenta mais rápido e fica um efeito mais legal. Agora com esse daqui, como conserva por mais tempo, eu gosto de ter ele em casa para fazer essas coisas. Vou colocar 2 colherinhas de café desse fermento, mais ou menos a gente vai fazer meio quilo de farinha aqui, tá? Então eu vou fazer essa proporção. Vou começar com o fermento, o açúcar, colocar o equivalente a 2 colheres de sopa de açúcar, passou um pouquinho, mas tudo bem. Agora eu vou diluir com um pouquinho da água, aqui tem mais ou menos 100 ml de água, tá? Só para dissolver o fermento com açúcar, o açúcar ajuda o fermento a reagir mais rápido. Aí você pensa, poxa, mas não é uma esfirra, isso não tem que ser salgado? O sal vai entrar por último, tá bom? Coloquei açúcar, agora eu vou colocar a farinha. Vou colocar primeiro os ingredientes líquidos, óleo. Colocar equivalente a 50 ml de óleo mais ou menos, porque a gente não quer ficar super gorda. Você vai perceber que essa massa não tem ovo, tá? Eu já tô fazendo uma massa para os meus amigos veganos poderem comer. E vai ficar excelente. E agora eu vou colocar a farinha até pegar o ponto. Também vou dar uma misturadinha nessa parte líquida. Quem quiser pode bater no liquidificador, quem for fazer em grande quantidade para vender, obviamente vai aumentar a proporção desses ingredientes, né? E pode bater no liquidificador. Se precisar, vou colocar mais um pouquinho de água. Ela tá ganhando a consistência que a gente quer. Daqui pra frente eu vou misturar com as mãos. Vou colocar mais um pouquinho de farinha, que nem eu disse, vai ser equivalente a um meio quilo de farinha, mais ou menos. Por que eu digo mais ou menos? Porque cada farinha tem uma absorção diferente, tem uma consistência. Então, não é exatamente precisa a proporção dos ingredientes. Você tem que sentir nas mãos, por isso a gente usa as mãos também, o ponto certo. Aqui no caso eu vou colocar mais um pouquinho de água, então vai ficar mais ou menos com 110 ml de água. Ela não tá exatamente o ponto que eu quero. Esse ponto, ele tem que estar descolando da travessa, mas ainda pegando um pouco nas mãos. Pra ela ficar uma massa macia. Se ela ficasse seca como tava, ela ia ficar uma massa endurecida. Boa pra pizza, mas não pra esfirra. Essa quantidade de água e umidade também depende do dia, se tá mais calor, se tá menos calor. Então você tem que ir observando. Tá vendo? E vai misturando até ela ficar uma massa bem homogênea.
Ó, você faz assim, ela rompe em bolhas, né? E pronto. Agora você vai deixar essa massa descansar aproximadamente 45 minutos a 1 hora, depende, você vai observando. Ela deve quase dobrar de tamanho, para saber que a fermentação aconteceu corretamente. Eu costumo fazer o quê? Cobrir com um pano de prato umedecido agora. Porque a umidade do pano de prato evita que a massa faça aquela casquinha, que na hora que você vai abrir, atrapalha, prejudica, dá um efeito feio no seu salgado ou naquilo que você for produzir. Depois de quantos minutos passou? 45? Uhum. A nossa massa já cresceu o suficiente e eu vou começar a trabalhar com ela e rechear. Eu preparei pra gente fazer hoje um recheio de carne, para quem não é vegetariano nem vegano. Um recheio de queijo, misturei ricota, mussarela, tomate, cebola e pimenta síria. Eu vou ensinar um truque para vocês agora, que é fazer uma pimenta síria falsa, porque tem muitos lugares que você não encontra pimenta síria. Então você pode utilizar canela e cravo moído, para dar o mesmo sabor que a pimenta síria, sem a ardência da pimenta. Preparei um recheio vegano para os meus amigos veganos, com miolinho da escarola, também tomate, cebola, sal, pimenta síria. E uma sobremesa, banana com açúcar e canela. E agora então, vamos lá. Eu vou preparar aqui, no caso, a minha bancada, né, que eu tô fazendo nessa pedra mesmo da pia. Eu vou utilizar uma farinha que não se mistura com a farinha de trigo que eu usei na massa, no caso a farinha de milho. O certo é usar aquela farinha mais fina, mas hoje eu não tenho aqui, então vou me virar com essa. Porque ela não vai aderir na massa. Se você usa farinha de trigo também, o que acontece? A farinha de trigo junta com a massa e você vai fazer uma massa mais dura. Ela vai ficar mais consistente e um ponto que a gente não quer para trabalhar. Agora você poderia fazer bolinhas, deixar descansar novamente e utilizar daqui um período. Então você pode fazer isso, vai dar um resultado ainda melhor para sua esfirra. Mas como eu preciso mostrar para vocês como fazer a esfirra, como abrir, como rechear, para você dar aquele formato também triangular e tal, então eu vou fazer direto aqui com a massa sem ela estar pré-descansada novamente. Você vai abrindo ela pelo meio, deixando a bordinha gorda. Tá vendo? Ah, eu posso abrir com o rolo de macarrão? Pode. Só que não vai dar esse efeito na bordinha, principalmente se você for fazer uma esfirra aberta, ela vai ficar estranha se ela tiver aberta homogeneamente por igual, né? Ó, aqui ela tá ameaçando abrir um buraquinho, eu tô arrumando ela aqui no meio. Como essa massa já não tem nada de origem animal, então eu posso fazer uma versão vegana dela e colocar esse recheio 100%. Lembrando que a escarola ela vai encolher, né? Então tem que ficar bem recheadinha. Eu coloquei um fio de azeite também para saborizar mais. E agora eu vou fazer aquele formatinho de esfirra fechada, né? Então você vê, eu vou formar um triângulo aqui. Peguei uma ponta com uma ponta, fechei. O mesmo eu vou fazer do lado de cá. Dá pra ver daí? Uhum. Tá vendo? Eu posso deixar ela com esse acabamento, com a pontinha virada pra cima. Mas como o meu recheio é úmido, eu fico insegura que ela vai abrir na hora de assar, eu prefiro trabalhar com ela fechadinha desse jeito, virada a parte da abertura para baixo, porque eu corro menos risco dela abrir na hora de assar. Como fala? Quando passa o ovo em cima, só que ao invés de ovo a gente tá fazendo uma versão vegana, então eu pus café mesmo, esse que a gente bebe, frio, e margarina aqui.
pra ajudar a dourar a minha esfirra, pra ela ficar bem bonita. Agora eu vou separar essa. Vou fazer uma versão aberta agora pra vocês verem a esfirra em outro formato. Eu vou fazer mais um formatinho diferenciado pra vocês verem as opções de formatos que vocês podem trabalhar para diferenciar os sabores também, né? Então, essa como eu vou fazer aberta, eu vou fazer ela de carne, que é mais tradicional, né? Naquele mesmo esquema, deixando a bordinha e afundando mais pelo meio. O recheio da carne, eu pus carne, cebola, tomate, sal, pimenta síria e limão. Tá vendo que a carne tá um pouco marinada já? O limão faz esse efeito de cozinhar a carne. Então, ela fica pré-cozida. Pra quê? Pra na hora que você assar, não ficar aquela bolota dura de carne no centro da esfirra. Sabe? A diferença daquela esfirra que você compra, essa que você faz em casa, que fica aquela pelota de carne. Então, isso daqui vai fazer a diferença. Dou mais uma ajeitadinha nela. Vou separar ela também, já pra gente assar daqui a pouco. Agora eu vou fazer outra. Fazer mais umas bolotinhas aqui pra deixar descansando enquanto isso. O certo é fazer a bolotinha e deixar descansar mais tempo, né? Como eu falei, eu tô fazendo meio de imediato só pra poder mostrar pra vocês o efeito. Porque esse vídeo tá prometido faz mais de uma semana. Amanhã tem dia de jogo de novo, Brasil e México. Coloquei até minha tiarinha aqui, ó, do Brasil, pra ver se dá sorte, assim espero. Então pode ser uma comidinha pra hora do jogo, né? O belisquê lá do nervoso, que a gente fica passando nervoso, dá fome, gente. Não sei se sou só eu gordinha que gosta de comer quando fica nervosa. Mas eu conheço muita gente que na ansiedade tem fome. E aí fica a dica. Hashtag fica a dica. Esfirrinha no jogo. Olha, eu vou fazer agora essa de recheio de ricota. Aqui tem mais uma dica nesse recheio de queijo, na verdade, né? Porque se você puser só mussarela, o que que acontece? A mussarela derrete, ela gruda toda na massa e o recheio some. Parece que não tem nada. Sabe aquele famoso pastel de vento que a gente compra? Então, se você puser o recheio só de mussarela aqui, vai acontecer isso. Então, a ricota faz o quê? Faz o queijo aparecer. Você economiza, porque a ricota é mais barata que a mussarela. Fica um sabor incrível, fica muito gostoso. E o seu recheio vai aparecer muito melhor. Agora eu vou fazer um formatinho de estrelinha, para ficar diferenciado dos outros dois que nós já fizemos. Olha que gracinha, gente. E aqui tem o quê? Ricota, mussarela, tomate, cebola e a pimenta síria, que eu fiz no truque também, de canela e cravo, tá? Aqui tem que ficar bem fechadinho pra não abrir e ficar esse formato. Pronto. E por último, nós vamos fazer a doce, que vai ser a nossa sobremesa, a de banana. Como a banana é uma coisa tão brasileira, eu vou fazer um formato de canoinha pra ela. Eu vou dar esse formato antes, que a minha banana eu amassei. Você deve fazer ela só picada, viu? Eu inventei de amassar ela e ela acabou ficando muito líquida. Então, viu? Minha canoinha aqui, essa boquinha. Então, você pode deixar ela só picadinha e acrescentar o açúcar e a canela na hora da esfirra,
pra não fazer isso, não ficar aguado assim. Agora eu tive que fazer um formato de canoinha pra segurar o recheio aqui dentro. E cenas do próximo capítulo. Já já a gente volta com elas assadas. E fechar direito, porque aqui ó, a carne umedece essa parte e aí fica difícil de fechar a massa. Então você tem que secar a sua mão para poder trabalhar. Empurrar o recheio para dentro e... Tá vendo? Pronto. De redondo virou triângulo. Geometria culinária. E... Gente, outro truque culinarístico da Luciana aqui é que para fazer em pequenas quantidades eu não ligo o meu forno para não gastar uma fortuna de gás, etc. Então eu aprendi a facilidade de trabalhar com a fritadeira elétrica. Por incrível que pareça, ela funciona super bem para esse tipo de assado, porque ela resseca o alimento por todos os ângulos. Então funciona quase como um forno industrial. Você coloca a massa aqui numa alta temperatura e em menos de 15 minutos... Outra informação importante é que essa massa me rendeu 20 unidades desse tamanho lanche, tá? Então quem for comercializar já vai poder calcular o custo disso. A fritadeira eu uso tanto que ela já perdeu um pouco do antiaderente, então eu passo um pouquinho de óleo com guardanapo para dar uma untada nela. E agora é só colocar a esfirrinha aqui diretamente e colocar para assar. Como eu falei, em temperatura alta, uns 15 minutinhos, ela já fica pronta.